A gente fala agora sobre as enchentes que devastaram partes do Texas, nos Estados Unidos, e deixaram ao menos 121 mortos. O saldo é triste, né? Tem muita gente ainda desaparecida, inclusive o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania vão visitar hoje as áreas que foram atingidas e conversar ali com as equipes de resgate. Tem brigadistas de outros estados também auxiliando. Ao menos, como eu disse, 160 pessoas ainda estão desaparecidas, entre elas muitas crianças, tá? A gente conversa mais uma vez com a Priscila Yazbek, que está lá em Nova York, para detalhar para a gente como é que estão essas buscas, o que se espera, né, acima de tudo, desse cenário que é um cenário de destruição, pegou muita gente de surpresa, né? As fortes chuvas chegaram de noite, madrugada, muita gente dormindo, ou seja, um acampamento que ficava ali na beira do rio Guadalupe, as crianças aproveitando as férias, todas elas também, muitas delas, melhor dizendo, vítimas dessa tragédia. Pri, o que você tem de informação? Bem-vinda de novo. Exatamente, Renan. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump deve estar partindo a qualquer momento para o Texas. A viagem estava prevista para as 9h30 aqui do horário local, 10h30 do horário de Brasília. Ele deve chegar por volta do 12h30 do horário local, 12h30 do horário, 1h30, perdão, do horário de Brasília. Ele que viaja ao Texas em meio às perguntas crescentes sobre as respostas a esse desastre por meio das autoridades locais e também a resposta federal desse desastre que deixou pelo menos 121 pessoas mortas, entre elas muitas crianças. Como você disse também, ainda são 160 pessoas desaparecidas, então os esforços de busca continuam intensos na região que fica ali no condado de Kerr, que fica na região central do Texas. Inclusive, essa inundação aconteceu há uma semana, chegou a inundar bairros inteiros e o rio Guadalupe, essa região fica ali à beira do rio Guadalupe, ele subiu 8 metros em cerca de 45 minutos, portanto, devastando e alagando esses bairros e, infelizmente, matando muitas pessoas, entre elas essas crianças que estavam nesse acampamento, o Camp Mystic, que fica no condado de Kerr. E Donald Trump deve usar essa viagem para divulgar o progresso das equipes de resgate. Segundo um funcionário da Casa Branca que conversou com a CNN, essa é uma decisão óbvia de ir até o local e mostrar que Donald Trump se importa com as pessoas, com seus familiares que perderam entes queridos, e que também Donald Trump quer ver as coisas, não quer ver esse tipo de desastre, de tragédia acontecendo durante o seu governo, e que ele quer se mostrar como um solucionador de problemas. Foram as palavras então desse funcionário que conversou com a CNN. Trump vai viajar junto com a primeira-dama Melania Trump, também vai estar acompanhado da secretária de Segurança Interna, Chris Noem, o governador do Texas, o Greg Abbott, que é republicano, e também o senador Ted Cruz, e juntos eles devem ali conversar com autoridades locais. Donald Trump deve receber ali um documento, deve conversar com socorristas. E essa viagem acontece em meio a críticas também da resposta federal e das diferenças de tratamento de Donald Trump com os incêndios na Califórnia, que quando Donald Trump fez inclusive duras críticas ao governador californiano Gavin Newsom, que é democrata, em relação ao que acontece agora com esse apoio que o governo federal dá ao governador Greg Abbott, sem fazer críticas ao governador, e a resposta a esse desastre, isso mesmo em meio, Renan, aos ataques que o governo Trump faz à FEMA, que é a agência de emergências federais, com Donald Trump inclusive fazendo críticas à FEMA e dizendo que ela poderia inclusive ser extinta. E isso também acontece em meio a uma reportagem do jornal The New York Times, que identificou que em pelo menos 3 ocasiões entre 2017 e 2024, as autoridades locais desse condado que foi atingido por essas inundações buscaram financiamento com um sistema de alerta de inundação, mas esses financiamentos para esse sistema de alerta foram negados pelo governo do Texas. E, inclusive, essa reportagem diz que no ano passado houve um alerta dizendo que o condado de Kerr poderia experimentar um evento de inundação no próximo ano. Isso foi no ano passado, se referindo a esse ano, e as autoridades falavam que essas inundações poderiam representar um perigo para as pessoas
pessoas que tinham casas em estrutura abaixo do padrão e poderiam levar a aumento dos danos, lesões ou até perda de vidas. Então houve um alerta de que essas inundações poderiam acontecer com risco de vida para diversas pessoas que ficam nessas áreas que são áreas com uma baixa altitude à beira do Rio Guadalupe, e mesmo assim não houve nenhum tipo de providência em relação a isso. Então todas essas críticas vêm sendo levantadas depois das inundações e depois, enquanto esses esforços de busca continuam, mas Donald Trump deve trazer ali um discurso de progresso e de avanço, de uma resposta satisfatória por parte das autoridades locais, principalmente do governador do Texas, que é republicano. Renan. Obrigado. Priscila Yazbek conversando com a gente ao vivo de Nova York sobre essa tragédia, né? Enfim, ao menos 120 mortos e tantas outras pessoas desaparecidas e, claro, agora todos os desdobramentos por parte, né, da oposição, criticando o presidente Donald Trump e também alguns aliados ali defendendo ele. A gente sabe muito bem que a política do presidente norte-americano Donald Trump com relação a mudanças climáticas, ele não é um defensor, né? Ele inclusive critica o alto investimento, ele fez vários cortes e muito do que se fala a respeito do que está acontecendo no Texas, a própria Priscila Yazbek nos trouxe, já adiantou uma pesquisa ainda do ano passado, trazia a possibilidade de uma tragédia, né, atingir justamente essa cidade e isso acabou, infelizmente, se concretizando, né? A ver agora os próximos passos, restabelecer a normalidade nesse local, no estado do Texas como uma maneira geral, mas sobretudo as vidas que se foram, agora não tem mais volta, né?